Fala, turma, tudo bem com vocês? Serão todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, Giro de Fundos Imobiliários, giro de número 184 a 184 domingos, trazendo o melhor conteúdo possível para vocês, para manter todos vocês muito bem informados e dessa forma aumentar a renda passiva com segurança. Sejam bem-vindos. Estou aqui hoje, em um ambiente diferente. Como vocês sabem, eu estou viajando, estou aqui pela Europa. Estou voltando amanhã, inclusive, aí, para a gente fazer muita coisa bacana, muita coisa legal. Se prepara que vem novidade boa aí para vocês. Mas, assim, tive uma viagem. É aquele velho ditado, né? Acabei viajando ali, fui para Paris, Roma, Florença, Veneza. Eu saí de Veneza hoje, cheguei aqui hoje em Paris, porque eu vou pegar meu voo de volta para Salvador. Ótimo viajar, excelente, fantástico, né? Mas voltar para casa também tem seu gostinho especial, né? Dormir na sua própria cama, ter sua rotina. Eu sou um cara muito de rotina, então tô voltando para Salvador amanhã e até um pouco desse fuso horário também, né? Mas, enfim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. E meu objetivo é muito claro, é ajudar todo mundo a aumentar a renda passiva com segurança. Ter retorno, ter rentabilidade e ter renda passiva mensal. Meu objetivo é esse, tá? Então é isso que eu trago todo santo dia. Se você gosta de fundos imobiliários e de renda passiva, só você clicar aqui no sininho. Na verdade, não, se inscrever e depois clicar no sininho. Porque toda semana tem conteúdo, tem vídeo te ajudando, te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Então, vamos lá, né, turma? Assim, ó, essa semana a gente naturalmente tem uma semana um pouco mais atípica, porque foi a semana de carnaval. Eu até brinquei com vocês no giro, enfim, na live que eu faço semanalmente também, que, cara, ó, lá em Salvador, o carnaval começa mais cedo, né? Mas lá no Sudeste, de fato, o carnaval ele começa ali, vamos lá, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, tá? Então, naturalmente, essa semana agora, ela foi uma semana menor, né? Por quê? Porque só começou ali na quarta-feira. Eu até me lembro que eu estava ali na cotação lá no mercado, o mercado abriu aqui, para mim era 5 horas da tarde, estava até acompanhando na quarta-feira mesmo, e aí no Brasil abriu 1 da tarde, na quarta-feira. Então nessa semana a gente teve basicamente 2 dias inteiros abertos de mercado, quinta e sexta, e metade da quarta. E ainda assim o mercado de fundos imobiliários se valorizou nesses, 2 dias e meio, né, valorizou mais de 1%, foi 1,16%. Então mostra que o mercado, desse momento aqui agora, está passando por um momento de valorização forte. Se a gente vai olhar o último mês no mercado de fundos imobiliários, preste atenção no que eu estou falando aqui, tá? O último mês no mercado de fundos imobiliários, o mercado se valorizou mais de 5,21%. Valorização boa, né? Óbvio, tiveram fundos que valorizaram mais do que isso. Até na live que eu fiz essa semana para vocês, eu mostrei que eu investi em um fundo imobiliário há uns 10, acho que foi uns 14 mil reais. Ele se valorizou mais de 12%, 13% de janeiro para cá. Então, isso eu estou falando da média do mercado, que no último mês valorizou, 5,21%. Só que, turma, assim, tem fundos que valorizam mais, tem fundos que valorizam menos. Isso é normal, é natural. Então, o que a gente está observando? Né? E eu sempre gosto de passar, antes de passar informação, notícia, e eu estava contextualizando para vocês que essa semana foi uma semana mais enxuta de mercado, naturalmente menor, e tivemos poucos fatos relevantes. Tá? No final do dia eu vou trazer aqui os fatos relevantes que saíram, mas tivemos poucos fatos relevantes. Mas eu acho que o grande retrato do que eu sempre gosto de passar aqui no giro de fundos imobiliários, né, o grande primeiro ponto, na verdade, é falar sobre dados econômicos. Não tivemos notícia de inflação, não tivemos notícias da Selic, assim, a única notícia em si é a valorização do mercado, e eu estou até trazendo para vocês aqui do porquê que essa valorização está acontecendo, que está movimentando, né? Mas esse dado econômico que mais chama atenção nessa parte mais macro aqui é, de fato, a valorização desses últimos 2 dias e meio, né, que tivemos aí de pregão na Bolsa de Valores, uma valorização de mais de 1%, 1,16% no mercado de fundos imobiliários. O último mês no mercado de fundos imobiliários vem se valorizando na casa dos 5, 5,21%. Valorização boa, interessante. E nesse momento, obviamente, vários investidores começam a se perguntar, começam a se questionar, Matheus, e agora? Ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Pô, Matheus, os fundos subiram. Pô, lembro lá o fundo lá, vamos lá, o XYZ, vamos pegar um exemplo aqui. Eu lembro, poxa, que o BTG estava no R$ 90, agora está 95, 96, 97, ainda vale a pena comprar. Pô, subiu. É aquele investidor que gosta de ver memória, né? Gosta de ver histórico passado e fala, pô, agora já não vale mais a pena investir. E turma, não caia nessa falsa impressão, né? Nessa questão de você, assim, nessa falácia, essa é uma falácia muito grande do mercado, tá? Negócio de ver o gráfico histórico, ver que o fundo tava XYZ no passado, tava 90, agora tá 95, já tá caro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu quero deixar bem claro para todos vocês. O fundo, ele subiu,
Ótimo, porque estava descontado, mas será que ele não continua descontado? Esse é o questionamento que você deve se fazer nesse primeiro momento de mercado. Então, por que o mercado de fundos imobiliários está se valorizando, turma? Porque, na verdade, a gente começa a ver uma mudança de expectativas aqui do cenário. Principalmente, tá? Nesse momento aqui agora, impulsionado, de fato, por uma... Assim, a verdade é que o mês de janeiro foi... Dezembro e janeiro foram meses dificílimos, né? Muito por conta de questão fiscal, política, comunicação, até mesmo a possível taxação dos fundos imobiliários aí, que até conseguiram emplacar isso aí nesse mês de janeiro. Mas agora que a poeira deu uma baixada, agora que a gente está começando a ver, de fato, esse governo sendo, assim, tendo uma oposição mais forte, a gente começando a ver a popularidade mesmo do governo perdendo, né? Isso tá... O mercado ele reage, é expectativa, é cenário, tá? A grande realidade é essa. Então, a gente tá vendo essa valorização por mudança de expectativa, mas a verdade é que o mercado está muito descontado. Então, turma, assim, a gente está diante de um dos maiores descontos históricos no mercado de fundos imobiliários, tá? Desconto esse que a gente só viu acontecer lá em 2015. E naquela época, a gente tinha 89 mil investidores. Naquela época, a gente não tinha fundo de 1, 2, 3, 4, 5 bilhões de patrimônio líquido. A gente não tinha fundo com 10, 20, 30, 40, 50 imóveis. A gente tinha um mercado pequeno, um mercado que não tinha ali, não tinha nem força, para ser bem sincero com vocês. E naquele momento, reforço aqui, tá? O Brasil estava numa situação decadente, uma crise muito grande. Recessão no Brasil, inflação ali de 2 dígitos, Selic alta. Era um cenário, assim, crise no Brasil mesmo, uma crise muito difícil. E o mercado chegou nesse nível de precificação, que está agora, ao qual as pessoas estão projetando que a gente vai ver o fim do mundo aqui do Brasil, né? Brincadeiras à parte, é o fim do Brasil. Conversa furada, turma, não tem como, tá? Aquele cenário todo que foi construído lá para 2015, né, que aconteceu, foi construído desde 2010, 11, 12, 13, 14, 15, explodiu ali. Agora a gente está em um cenário totalmente diferente, que tem sim como ajustar a rota. Por isso que existe uma cobrança muito grande por parte dos economistas, por parte da oposição também, de ter o um ajuste fiscal, de resolver isso. Existe solução. Só precisa ter um empenho para endereçar essa questão. Mas no final do dia é sobre isso. Então, essa mudança de expectativa gerou de fato essa valorização. E digo para vocês, a gente está hoje com um mercado mais robusto, um mercado mais parrudo, e assim, vamos lembrar, vamos pensar em micro e macro. No micro, o que a gente está no mercado de fundos imobiliários? Os fundos com nível de vacância baixo, anunciando locação, fazendo revisões contratuais, assim, subindo drasticamente o preço do aluguel por metro quadrado, vendendo imóveis com lucros exorbitantes e no maior patamar de dividendo histórico do mercado de fundos imobiliários, pagando mais renda passiva do que nunca. Olha só isso, olha só isso. E o que a gente está vendo no macro? Um cenário realmente que está um pouco chato, né? Selic subindo, inflação começando a aparecer, a gente está vendo, obviamente, um governo que não consegue endereçar essa questão fiscal e se comunica muito mal. Então, o que a gente está vendo? Esse macro impactando o micro do mercado. Só que se você olha o micro, tá tudo bacana, tudo legal, tudo forte, pujante. E é isso que você tem que se apegar. Quando o macro melhorar, é porrada para cima. Essa é a verdade. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer de 2015 ali, que foi um cenário caótico, catastrófico no mercado de fundos imobiliários. Janeiro de 2016 foi uma queda absurda também no mercado de fundos imobiliários, no mercado de bolsa. O que a gente viu nos anos seguintes? De 16 ali, de fevereiro de 16. 16, 17, 18, 19. Nesses 4 anos, o mercado de fundos imobiliários, o mercado pelo IFIX, ele valorizou aproximadamente 140%. E era um mercado pequenininho. Agora, com fundos mais parrudos, robustos, maiores, a tendência não é nada mais, nada menos do que isso, tá? Então, só para deixar claro para vocês, uma hora esse fundamento ele vai convergir. E é por isso que eu vim investindo pesado, é por isso que os meus alunos vêm investindo pesado, porque tem que comprar na baixa. Tem que comprar na baixa para aproveitar esse desconto. Se você tem horizonte de longo prazo, se você tem visão para daqui a 2, 3, 4, 5 anos se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil, como prédios comerciais, galpões logísticos, mercados, loja de material de construção, e, tá colhendo esses frutos daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o momento é agora de comprar. E é isso que eu passo de conselho para vocês. Então, Matheus, o mercado subiu, tá subindo, ótimo, que bom, né? Dá uma respiradinha. Eu até brinco, né? O pessoal aí fala, o mercado tá subindo, aí reclama. O mercado tá caindo, reclama. Você tem que se decidir. E eu brinco que a aluno tem que falar isso também. O pessoal no Instagram ele fala demais também. Eu falo, cara, você quer que o mercado suba para ver seu patrimônio valorizando. Aí você também quer que o mercado caia para você comprar cota mais barata. Você tem que se decidir, velho. Você tem que se decidir, essa é a verdade. Então, brincadeira, obviamente, da tua. Mas é um pouco do que eu passo ali para
para a turma, que é legal ver uma valorização, mas óbvio, né? Tem que aproveitar para ir comprando aí, garimpando essas boas oportunidades que ainda tem no mercado. E digo para vocês, a gente está em um desconto que, cara, é histórico no mercado de fundos imobiliários. Tem muito tempo que a gente não viu isso. A gente não viu isso acontecer nem na pandemia, nem em março de 2023, que foi bem difícil ali pela troca do presidente, mudança de expectativa. Isso só aconteceu de fato em 2015. Um desconto parecido como esse. Só que agora você tem um ponto ainda mais, assim, enfático, para mim mais, assim, gritante, explícito mesmo, que é um mercado com mais de fundos, né, com mais de 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de patrimônio líquido, fundos com 10, 20, 30, 50, 70 imóveis, muito mais maduros, muito mais robustos, diversificados, e um maior dividendo de histórico no mercado de fundos imobiliários, e um micro porte. Olha os fundos com nível de vacância baixo, olha os fundos vendendo imóveis com lucros bons. Então, esse é o termômetro que você tem que ter. Isso você tem que se apegar. Então, o mercado está se valorizando? Está. Teremos ainda esse fim desse ciclo de alta da Selic? Sim, isso é um fato, mas já está precificado. E quando o mercado vai, ele vai rápido. Quem tinha expectativa que nesse mês de fevereiro o mercado ia valorizar mais de 5%? A gente não sabe quando vai acontecer. O negócio só acontece, ó, rápido. Por isso que você tem que estar posicionado. Por isso que você tem que estar comprado. Com horizonte de longo prazo. E nesse meio tempo aí você está recebendo essa renda passiva, 11, 12, 13% de dividend yield, isento de imposto de renda, para ver um excelente negócio. Eu sempre espero e eu vejo que uma hora o mercado vai valorizar. É isso que você tem que se apegar. Combinado? Então é isso que eu queria passar de conselho aqui para vocês sobre esses dados macroeconômicos, especificamente sobre o mercado de fundos imobiliários. Vamos lá, turma, falar do giro aqui, né? Como vocês bem sabem, o que eu faço? Eu pego tudo o que aconteceu de relevante na semana, tá? E eu trago para vocês aqui tudo mastigadinho, tudo bonitinho e, obviamente, eu dando a minha opinião. Só que essa semana foi uma semana mais curta, como eu comentei com vocês. Foi uma semana ali que, não teve segunda, terça, mercado fechado, carnaval, pau quebrando lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quarta-feira. Foi a quarta-feira de cinzas, de manhã não teve expediente, começou, e inclusive a bolsa só abriu de 1 da tarde para frente, então foi um pouco mais light, né? E aí teve quinta e sexta, que o mercado subiu, valorizou, mas a turma ainda estava um pouquinho, acho que de ressaca ou voltando aí do carnaval, né? Engraçado, né? Porque na sexta-feira de carnaval, sexta-feira passada, tá? Eu falo sexta-feira de carnaval porque aqui em Salvador, aqui não, né? Lá em Salvador o negócio começa mais cedo. Lembro que teve até duas notícias lá na sexta-feira, assim, ó. HGRE, HGRU, eu fiquei impressionado. Mas, de fato, carnaval para a turma do Sudeste começa sábado, domingo, lá em Salvador começa um pouco antes. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Essa semana foi mais tranquila, a semana foi mais suave, a semana a gente teve poucas notícias relevantes. Uma das notícias que tivemos relevantes foi sobre o fundo, o GGRC11, o fundo aí que é gerido pela Zyros Capital, né? Que o fundo ele simplesmente celebrou uma carta de intenções para a venda do imóvel situado no bairro de Pirituba, em São Paulo, tá? E é interessante falar porque esse imóvel ele tinha acabado de ser comprado. Não sei se vocês lembram do GGRC11, até trouxe o comentário com vocês. O GRC ele tinha comprado todo o portfólio do CNLG11, que é o Fundo de Logística da Suno. Era, né? O Fundo de Logística da Suno que acabou e o GRC ele comprou todo. E aí agora, um desses imóveis que entrou para dentro do fundo, ele simplesmente, poxa, agora recebeu uma proposta, inclusive assinou um compromisso ali para estar realizando a venda desse imóvel. Só para vocês entenderem aqui, é um imóvel pequeno, eu estou falando de uma área total do terreno de aproximadamente 14.200 metros quadrados, tem uns 8 mil o galpão em si de área bruta locável, né? E atualmente é o único imóvel vago do fundo. Esse imóvel está vago, quero deixar claro para vocês. Ou seja, o fundo, ele nesse momento agora, ele vai zerar a vacância, né? Caso isso venha a acontecer. Tem ali a questão do Suzano, tá? A Suzano pediu rescisão contratual lá do EGRC11, só que é uma notificação de rescisão contratual, que tem que sair, tem que cumprir ali o aviso prévio, enfim, tudo. Então, já tem uma vacância contratada ali para o fundo, para daqui a um tempo, uns 6 meses, mas até então o fundo ele não estava 100% locado por conta desse imóvel de Pirituba e, pô, se apresentar essa venda vai ser ótimo. Até porque o preço da venda não vai ser relevante para o portfólio, só que vai ser, de fato, um valor que vai ser à vista. 35 milhões de reais. Assim, na hora. Óbvio, né, turmas? Eu quero deixar bem claro. Isso foi um compromisso de compra e venda que foi assinado, não teve ainda não foi efetivamente concluído, né? Essa venda desse imóvel.
Foi um compromisso de compra e venda, agora vai naturalmente ver algumas partes, alguns pontos, fazer aquela diligência, resolver aqui, resolver isso lá, isso aqui, isso tudo, e aí no final vai fechar tudo indica, né? Obviamente, você só assina isso se quiser fechar, as duas partes. Mas, enfim, vai acontecer, isso aí está estimado, né, o prazo dessa conclusão, né, para 75 dias. E só para vocês entenderem, o lucro dessa operação, caso concluído, vai ser de aproximadamente 4 centavos por cota. Então, assim, eu vejo como um bom negócio, para ser bem sincero com vocês, até porque é a venda de um imóvel que está vago hoje no portfólio, pagamento à vista, que é ótimo, é bom, entra dinheiro no caixa para o fundo ele fazer algumas movimentações, alguns pontos, e obviamente o lucro por cota, ele obrigatoriamente é distribuído junto aos cotistas, 4 centavos que entra. Voltou, perfeito. É a internet aqui, não é brincadeira não, em Paris aqui, tá? Internet hotel, na verdade. Mas vamos lá. Eu vejo como uma venda positiva, uma venda interessante, até porque, por mais que é pequena para o portfólio do fundo, eu digo, por tamanho do fundo, né, que é um fundo ali já com um valor bem relevante, de patrimônio, mas, poxa, é uma venda de imóvel que está vago, zero a vacância do fundo por hora, porque vai ter uma vacância que vai acontecer por conta do imóvel da Suzano, Campinas, se me falha a memória, e traz um lucro por cota aos cotistas. Então, assim, boa movimentação. E, turma, para ser bem sincero com vocês, tá? Estou, inclusive, realizando essa live aqui de Paris, porque eu tenho um encontro marcado junto com vocês, sempre, tá? Não tem conversa, todo domingo, estou aqui presente junto com vocês. E, de fato, nessa semana, como foi uma semana mais curta, uma semana ali de 2 dias e meio, mais uma ressaca pós-carnaval, de fato, a gente só teve esse fato relevante. Só tivemos esse fato relevante ali que aconteceu, nenhum outro fato relevante que foi de fato relevante, né, como a gente provavelmente diz. Foi uma semana mais morna, mais tranquila, né, e de novidades, eu digo de fatos relevantes de comunicados ao mercado, porque de valorização nós tivemos, né, o mercado de fundos imobiliários se valorizou 1,16% nessa semana, e vamos acompanhar, né? Porque a gente ainda vai ter o dado de inflação de fevereiro, que é essa informação muito, muito, muito importante. Se não me falha a memória, vai ser nessa semana agora. A gente vai estar acompanhando esse dado da inflação, o IPCA de fevereiro, porque o IPCA 15 foi mais de 1%. Isso assusta muito, tá? Mesmo porque mostra que a inflação está forte ainda aqui no Brasil. E por isso que o Banco Central ele tem que levar a Selic para tentar conter. O grande ponto a gente vai ter também reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se não me falha a memória, lá para o dia 18, 19, posso estar enganado, mas enfim, fica ali mais um pouco para o final do mês, tá? E, cara, assim, deixa eu ver até aqui no calendário, deixa eu ver se é isso mesmo. Provavelmente 18 e 19 mesmo. Se não for, vai ser 25 e 26, que é terça e quarta, costuma ser terça e quarta. E, naturalmente, já está dado, já está certo aí que a Selic ela vai subir de 13,25 para 14,25. E aí a gente vai entender quais vão ser os próximos cenários. Mas, de fato, né, hoje o que impacta mais aqui o mercado é esse cenário macro de inflação, de Selic, que tudo pode ser solucionado. A gente só precisa de um empenho por parte do governo. Mas a gente por aqui segue aproveitando porque tem fundamento, tem desconto, tem maior dividendo da história. E a gente está diante de uma janela de ouro, uma janela de oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Eu estou comprando pesado, é isso que eu ensino meus alunos, é isso que eu quero que você faça também. Mas nunca se esqueça, respeite o que você quer ter na sua carteira de investimentos e, de fato, não é investir em qualquer fundo e pagar qualquer preço. Tem que saber o que está fazendo, tem que ter conhecimento, estratégia e direcionamento, e é isso que você aprende aqui dentro do Tio Fiz, no canal do Tio Fiz, tá bom? Então, se você gosta de fundos imobiliários ainda passivo mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Então, turma, um grande abraço, live cumprida aí. Amanhã volto pro Brasil, tá? Um grande abraço, beijo, valeu, tchau, tchau.